A seda do meu vestido de noiva parecia uma forca contra minha pele. Eu estava na suíte nupcial do Grand Meridian Hotel, meus dedos tremendo enquanto eu tentava prender os botões delicados que corriam pela minha coluna. O quarto cheirava a rosas caras, demasiadas delas, o seu perfume enjoativo e doce embrulhando o meu estômago. Através das janelas do chão ao teto, eu podia ver os jardins abaixo, onde cadeiras brancas estavam em filas perfeitas, esperando por convidados que acreditavam que estavam prestes a testemunhar uma história de amor. Eles não tinham ideia de que estavam a assistir a um funeral. Meu reflexo me encarava de volta do espelho ornamentado. Pele pálida, olheiras sob meus olhos que nenhuma quantidade de corretivo poderia esconder, e um vestido que custou mais do que eu havia ganhado em 6 meses de trabalhar em turnos duplos no Lucia's, o restaurante italiano sofisticado no centro. O vestido não era meu. Nada neste casamento era meu. Nem o local, nem as flores, nem mesmo a escolha de estar aqui. Mara, você está linda. A voz da minha mãe falhou quando ela entrou no quarto. Seus olhos já vermelhos de chorar. Lágrimas de felicidade, ela disse. Mas eu sabia melhor. Estas eram lágrimas de alívio. Alívio por sua filha estar finalmente sendo salva de uma vida de luta. Eu forcei um sorriso. Obrigada, mãe. Ela arrumou meu véu, suas mãos tremendo levemente. Éramos pobres desde que me lembro. Depois que o papai morreu, nos deixando com nada além de dívidas. Mamãe havia trabalhado até o osso. Eu fiz o mesmo, conciliando 3 empregos enquanto tentava terminar a faculdade comunitária. Éramos sobreviventes, mas estávamos cansadas. E então Derek apareceu. Derek Morrison, bonito, charmoso, de uma família rica que possuía metade dos imóveis comerciais da cidade. Ele havia entrado no Lucia's 6 meses atrás, sentou na minha seção e pediu o vinho mais caro do menu. Eu havia derramado algumas gotas na toalha de mesa branca enquanto servia. Minhas mãos exaustas de um turno da manhã na padaria e uma tarde limpando casas. Ele riu, pediu meu número, me disse que eu era bonita. 3 meses depois, ele propôs. Tudo aconteceu tão rápido, rápido demais. Mas a mãe estava tão feliz, chorando lágrimas de alegria quando viu o anel. Você merece isso, querida, ela sussurrou. Você merece alguém para cuidar de você. Eu queria acreditar nela. Uma batida na porta nos fez virar. A mãe de Derek, Patricia Morrison, entrou vestindo um terno Chanel cor creme e um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Ela me olhou da mesma forma que alguém examinaria um cão vadio que relutantemente concordou em abrigar. 5 minutos, querida, ela disse, sua voz escorrendo com falsa cordialidade. Está tudo pronto. Depois que ela saiu, a mãe apertou minha mão. Vejo você lá embaixo. Sozinha novamente. Eu me olhei no espelho. O vestido estava muito apertado. Eu não conseguia pigarreia respirar. Eu deveria ter me sentido feliz, excitada, apaixonada. Em vez disso, senti como se estivesse caminhando para a beira de um precipício. A cerimônia aconteceria no grande salão de festas do hotel, projetado para parecer um jardim ao ar livre com seu teto de vidro e colunas de mármore envoltas em era. Eu nunca tinha visto nada tão bonito ou tão frio. Enquanto eu seguia pelo corredor em direção à entrada da noiva, ouvi vozes masculinas, rindo. Eu diminuí meus passos. Não acredito que você está mesmo indo em frente com isso. Esse era Jason, o padrinho de Derek e amigo de infância. Por que não? A voz de Derek, casual, divertida. Qual é, cara? Mara, a garçonete. Você poderia ter qualquer uma. Meu coração parou. Eu me pressionei contra a parede, escondida por uma coluna de mármore. Meu buquê esmagando contra meu peito. Derek riu. Um som que eu tinha ouvido 1000 vezes, mas nunca era assim. Nunca tão cruel. Você se lembra da aposta? A aposta? A voz de Jason subiu com excitação bêbada. Céus, eu quase tinha esquecido. Quanto era de novo? 10.000.
Você disse que eu não conseguiria fazer uma ninguém se apaixonar por mim em 3 meses e levá-la ao altar. O mundo inclinou. Você é só uma aposta. As palavras de Derrick ecoaram na minha mente, cada sílaba uma faca. E você realmente propôs. Jason estava rindo agora, ofegando entre as palavras. Isso é insano. Então, o que acontece depois do casamento? Vocês simplesmente se divorciam? Vou dar alguns meses, deixar ela bancar a dona de casa. Meu pai já está satisfeito. Acha que amadureci ao escolher alguém com os pés no chão, em vez das socialites. Assim que a transferência do fundo fiduciário for realizada no próximo trimestre, encontrarei uma razão para terminar. Provavelmente a pegarei em alguma indiscrição. Farei ser culpa dela. Seu bastardo frio. A admiração de Jason era evidente. E quanto a ela? A voz de Derrick endureceu. Ela é uma garota pobre que pôde bancar a Cinderela por um tempo. Ela vai sair com dinheiro suficiente para mantê-la quieta. É mais do que ela teria ganho em uma vida servindo massa. Minhas pernas cederam. Eu agarrei a coluna para não cair. Meu buquê caindo no chão de mármore com um baque suave. As rosas brancas espalhadas como ossos. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. A forca de seda em volta da minha garganta apertou. Você é só uma aposta. 6 meses da minha vida. A alegria da minha mãe. Minha esperança estúpida e desesperada de que talvez, só talvez, alguém pudesse me amar. Tudo era uma mentira, um jogo, uma piada cruel jogada por um garoto rico e entediado que me via como nada mais do que um desafio, uma novidade, uma ninguém. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parada olhando para as flores caídas. Segundos, minutos. O tempo havia perdido o sentido. Então ouvi passos. Senhorita, você está bem? Uma voz profunda com sotaque. Italiano, pensei distantemente. A cerimônia está prestes a... Eu levantei o olhar. O homem parado diante de mim não fazia parte da festa de casamento. Eu o teria lembrado. Ele vestia um terno preto que parecia custar mais do que todo o casamento. Perfeitamente ajustado a uma estrutura alta e esguia, cabelo escuro, levemente prateado nas têmporas, maçãs do rosto afiadas e uma mandíbula que poderia cortar vidro. Mas foram os seus olhos que me pararam. Escuros, quase pretos, e tão intensos que me senti exposta, como se ele pudesse ver cada pedaço quebrado de mim. Atrás dele, 2 homens em ternos semelhantes estavam em posição de sentido, seus olhos constantemente examinando o corredor. Segurança. Segurança séria. Minha voz saiu como um sussurro. Tentei novamente. Estou bem. O olhar dele desceu para as flores espalhadas, depois voltou para o meu rosto. Ele me estudou com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Você é a noiva. Não foi uma pergunta. Sim. A palavra tinha gosto de cinzas. Algo piscou naqueles olhos escuros. Reconhecimento, preocupação. Você não deveria ser sumir muito rápido para nomear. Ele disse baixinho. Não é seguro. O absurdo da declaração quase me fez rir. Não seguro. Eu estava num hotel de luxo rodeada por convidados prestes a casar com um homem que me via como uma aposta. E este estranho estava preocupado com a minha segurança. Quem é você? Eu perguntei. Um leve sorriso tocou seus lábios, mas não alcançou seus olhos. Alguém que não pertence a casamentos. Ele se aproximou e eu senti o seu cheiro. Colônia cara, cedro e algo mais escuro perigoso. Ele se abaixou, recolhendo minhas rosas espalhadas com uma gentileza surpreendente para alguém que irradiava tanto poder controlado. Quando ele se endireitou e me ofereceu o buquê, nossos dedos se roçaram. O toque foi elétrico. Obrigada, eu sussurrei. Ele me estudou por um longo momento, sua expressão ilegível. Você está com medo. Não foi uma pergunta, e eu não me incomodei em negar. Você quer casar com ele? A voz dele era suave, quase gentil, mas havia aço por baixo. A pergunta deveria ter me ofendido.
Este estranho não tinha o direito de perguntar, mas ali, na minha prisão de seda, agarrada a flores que cheiravam a morte, eu não conseguia encontrar a vontade de mentir. Eu não sei. Eu respirei. A mandíbula dele apertou quase imperceptivelmente. Então talvez você não deveria antes que eu pudesse responder. A voz estridente de Patricia Morrison ecoou pelo corredor. Mara, o que você está fazendo? Todos estão esperando. O estranho recuou suavemente, fundindo-se nas sombras como se nunca tivesse estado ali. Sua equipe de segurança o seguiu, silenciosa como fantasmas. Patrícia apareceu, o rosto corado de irritação. Ela não parecia ter notado que eu estivera falando com alguém. Venha agora. Derek está ficando impaciente. Derek, meu noivo, o homem que me fizera uma aposta. Deixei Patrícia me conduzir em direção às portas do salão de baile, minha mente entorpecida. A orquestra começou a tocar, as portas se abriram, todos se levantaram, e lá, no final do tapete branco, estava Derek, sorrindo. Perfeito. Uma mentira embrulhada no smoking. Dei o primeiro passo, depois o segundo. Cada passo era agonia. No meio do corredor senti aquela sensação de formigamento de ser observada. Olhei para a minha esquerda, em direção ao fundo da sala onde alguns atrasados estavam. O estranho do corredor. Ele não estava sorrindo agora. Seus olhos escuros estavam fixos em mim, com uma intensidade que me fez prender a respiração. E naquele momento, vi algo em sua expressão que nunca tinha visto na de Derek. Preocupação. Preocupação real por mim. Uma ninguém. Uma aposta. Cheguei ao altar. Derek pegou minha mão, seu sorriso largo e falso. O oficiante começou a falar, mas eu não conseguia ouvir as palavras por causa do rugido em meus ouvidos. Se alguém objeta a esta união, fale agora ou eu objeco. A voz veio do fundo da sala. Todos se viraram. O estranho deu um passo à frente, sua equipe de segurança o flanqueando. O ar na sala mudou, carregado de uma tensão súbita. Perigo. A mão de Derek apertou dolorosamente a minha. Quem diabos? A noiva? O estranho interrompeu, sua voz cortando o silêncio chocado como uma lâmina. É minha. O salão de festas explodiu em caos. Arfares de choque ondularam pela multidão como uma onda. O aperto de Derek na minha mão tornou-se doloroso, os seus dedos cravando na minha pele com força suficiente para deixar uma nódoa negra. Eu podia senti-lo tremer. Se de raiva ou choque, eu não conseguia dizer. Segurança! A voz de Patricia Morrison guinchou acima dos murmúrios. Tirem este homem daqui. Mas os seguranças do hotel que haviam começado a avançar pararam abruptamente quando os dois homens do estranho entraram em seu caminho. Eles não tocaram em ninguém, nem sequer falaram, apenas ficaram ali, irradiando uma ameaça silenciosa que fez homens adultos reconsiderarem suas escolhas. O estranho caminhou pelo corredor com a confiança de alguém que possuía não apenas a sala, mas o mundo inteiro. Cada passo era medido, deliberado. As pessoas saíram do seu caminho instintivamente, recuando contra as suas cadeiras. Qual é o significado disso? Derek exigiu, finalmente encontrando sua voz. Esta é uma cerimônia particular. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito. O sotaque do estranho ficou mais pronunciado, cada palavra precisa e fria. A noiva está sob minha proteção. Eu o encarei, minha mente girando. Proteção? Eu nunca tinha visto este homem antes de hoje. Como eu poderia estar sob sua proteção? Derek riu, aquela mesma risada cruel que eu tinha ouvido no corredor. Proteção de quê? Olha, eu não sei quem você pensa que é, mas eu sei exatamente quem eu sou. O estranho parou a poucos metros do altar, seus olhos escuros nunca deixando meu rosto. A questão é, ela sabe quem você é? As palavras pairaram no ar como uma ameaça. O rosto de Derek ficou vermelho. Isso é insano. Mara, diga a ele,
Diga a ele que você quer casar comigo. Cada olho na sala. Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. Minha garganta estava muito apertada, meu peito muito apertado. A forca de seda estava me sufocando. Ela não consegue falar. O estranho observou calmamente. Porque ela sabe a verdade. Que verdade? Patrícia exigiu, sua voz tremendo de indignação. Jovem, eu não me importo quem você é ou que conexões você pensa que tem. Conexões? Ele virou seu olhar para ela e ela realmente deu um passo para trás. Senhora Morrison, o império imobiliário da sua família está em terras alugadas de empresas que eu possuo. O fundo fiduciário do seu filho é gerenciado por um banco que minha família controla. Sugiro que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. A cor drenou do rosto de Patrícia. Minha mãe se levantou de seu assento na primeira fila. Mara, querida, o que está acontecendo? Olhei para ela, para seu rosto esperançoso e assustado, e senti algo estalar dentro do meu peito. Diga a eles, o estranho disse suavemente, seus olhos nos meus. Diga a eles o que você ouviu. Como ele sabia? Como ele poderia saber? Os dedos de Derek apertaram ainda mais a minha mão. Mara, não o ouça. Ele está claramente perturbado. Nós vamos removê-lo, e você é só uma aposta. As palavras saíram de mim em um sussurro. Mas no silêncio chocado do salão de baile, todos as ouviram. Derek congelou. O quê? Minha mãe respirou. Eu puxei minha mão do aperto de Derek, minha pele branca, onde seus dedos estiveram. Eu te ouvi no corredor com Jason. Você apostou com ele 10 videos que você poderia me fazer apaixonar por você em 3 meses. Que você poderia me levar ao altar. Minha voz ficou mais forte a cada palavra, alimentada por uma raiva que eu não sabia que possuía. Eu nunca fui real para você. Eu era apenas um jogo, uma aposta. Os suspiros eram mais altos agora, misturados com murmúrios irritados. O rosto perfeito de Derek se contorceu. Mara, isso não é... Você entendeu errado. Eu entendi. Eu ri e soou quebrado até para meus próprios ouvidos. Você disse que eu era uma ninguém, que eu era apenas uma garota pobre bancando a Cinderela, que você me divorciaria depois que sua transferência de fundo fiduciário fosse concluída. Derek, isso é verdade? A voz de Patrícia estava horrorizada. Não por mim, percebi, mas pelo escândalo. Jason, parado no altar em seu smoking de padrinho, havia ficado pálido. Ele parecia querer desaparecer. A máscara de Derek finalmente caiu. Seu rosto bonito endureceu em algo feio cruel. E se for? Olhe para você, Mara. Olhe de onde você veio. Você deveria ser grata por eu ter te olhado 2 vezes. Você é uma garçonete, uma ninguém com um pai bêbado que se matou e te deixou sem nada. Minha mãe fez um som como se tivesse sido atingida. O estranho se moveu tão rápido que eu quase não vi. Num momento ele estava parado. No próximo sua mão estava enrolada no pescoço de Derek, levantando-o ligeiramente do chão. Peça desculpas, ele disse baixinho. Baixo demais. O rosto de Derek ficou vermelho, depois roxo. Ele arranhou a mão do estranho, ofegando. Não consigo respirar, então fale rápido. Sinto muito. O estranho o soltou com um olhar de nojo. Derek desabou contra o altar, tossindo e ofegando. O oficiante havia recuado, parecendo que queria fugir. O estranho virou-se para mim e sua expressão suavizou quase imperceptivelmente. Você não precisa ficar aqui. Quem é você? Eu sussurrei. Meu nome é Dante Valentino. Ele disse isso simplesmente, como se devesse significar algo. E significava. Mesmo eu, trabalhando em um restaurante italiano, tinha ouvido sussurros sobre a família Valentino. Dinheiro antigo, poder antigo e rumores. Rumores sombrios sobre o que eles realmente controlavam nesta cidade e além. Você é... Eu não consegui terminar a frase. Alguém que não aprecia ver a inocência destruída por esporte.
Seus olhos se moveram para Derek, que ainda ofegava contra o altar. Seu pai, Mara Castiano, era Antônio Castiano. Meu coração parou. Como você sabe o nome do meu pai? Porque ele era um bom homem que trabalhou para minha família antes de sua morte. A voz de Dante era gentil agora. Ele era leal, honesto. Quando ele morreu, fiz investigações. Soube de sua viúva e filha em dificuldade. Eu pretendia entrar em contato para honrar seu serviço, mas me disseram que você não queria nada com aquele mundo. Eu o encarei, minha mente girando. Meu pai havia trabalhado para a família Valentino. Minha mãe nunca mencionou, mas claro que não. Ela sempre foi vaga sobre o trabalho do pai, dizendo apenas que ele estava em importação e exportação. Após sua morte, ela se recusou a falar sobre isso. Não entendo, eu sussurrei. Seu pai morreu protegendo algo precioso para minha família. Devo a ele uma dívida. A mandíbula de Dante apertou. Quando recebi a notícia esta manhã de que a filha de Antônio Castellano estava se casando com Derek Morrison, mandei minha agente investigar. O que eles descobriram? Seus olhos se moveram para Derek com desprezo aberto. Este casamento termina agora. Você não pode simplesmente, Patrícia começou. Eu posso. Dante nem olhou para ela. Eu sou. Senhorita Castiano, você tem uma escolha. Você pode ficar aqui, casar com este homem que a vê como uma aposta, ou você pode ir embora. A escolha é sua, sempre sua. Minha mãe abriu caminho pela multidão, estendendo a mão para mim. Mara, o que está acontecendo? Não entendo nada disso. Peguei nas suas mãos, sentindo-as tremer. Você sabia sobre o papai trabalhando para os Valentinos? Seu rosto se enrugou. Sim, mas eu queria te proteger daquela vida. Depois que seu pai morreu, eu só queria que nós estivéssemos normais seguras. Nós nunca estivemos seguros, mãe. A verdade se abateu sobre mim como um peso. Éramos apenas invisíveis. Olhei para Derek, ainda recuperando o fôlego, seu rosto marcado pela raiva e humilhação. Depois para a multidão, todas aquelas pessoas em suas roupas caras, que vieram testemunhar o que pensavam ser um conto de fadas. Eles queriam um show. Eu lhes daria um. Eu arranquei meu anel de noivado e o joguei aos pés de Derek. O casamento está cancelado. O salão de festas explodiu com vozes chocadas. Mara, espere! Derek estendeu a mão para mim, mas Dante se interpôs entre nós suavemente. Toque nela, Dante disse suavemente, e perca a mão. Derek realmente tropeçou para trás. Eu peguei a mão da minha mãe e comecei a caminhar pelo corredor, para longe de Derek, para longe da mentira. A multidão se abriu diante de nós como um mar, todos encarando, sussurrando. Dante caminhou ao meu lado, sua equipe de segurança criando uma barreira protetora. Senti a presença deles como um escudo, quente, sólido, seguro. Saímos para o corredor do hotel e finalmente me permiti respirar. Senhorita Castellaniano, Dante começou. Mara, eu interrompi. Apenas Mara. Seus lábios se curvaram no que poderia ter sido um sorriso. Mara, você precisará de um lugar seguro para ficar. Morrison não aceitará esta humilhação em silêncio. Temos um apartamento cuja localização Morrison conhece. A voz de Dante era firme, mas não indelicada. Meus homens recolherão seus pertences. Você e sua mãe ficarão em uma das minhas propriedades até que isso se resolva. Eu não posso aceitar. Você pode. Você vai. Ele tirou um telefone, elegante, caro, e fez uma ligação em italiano rápido. Quando ele desligou, olhou para minha mãe. Senhora Castellano, meu motorista a levará para recolher o que precisar do seu apartamento. Você será acompanhada pela minha segurança. Mãe olhou entre nós, seu rosto pálido. Mara, eu não acho que está tudo bem, mãe. Surpreendentemente, eu falava sério. Pela primeira vez em meses, algo parecia certo. Vá, eu te encontro lá. Depois de um momento, ela assentiu. Um dos homens de idade alto, de ombros largos,
Com olhos gentis, deu um passo à frente para escoltá-la, sozinha com Dante no corredor. Eu finalmente me permiti tremer. Obrigada, eu sussurrei. Não me agradeça ainda. Seus olhos eram escuros e legíveis. O que eu fiz hoje terá consequências. O que você quer dizer? Conexões. A família de Morrison tem orgulho. Eles retaliarão da maneira que puderem. Ele estudou meu rosto. Ao te reivindicar publicamente, eu te tornei um alvo. O medo encolheu no meu estômago. Então por quê? Porque algumas dívidas devem ser honradas e algumas crueldades não podem ser toleradas. Sua voz era aço envolto em veludo. Seu pai salvou a vida da minha irmã mais nova. Ele morreu por causa disso. Devo-lhe tudo. Essa dívida se estende a você. Eu absorvi isso, minha mente girando. Eu não quero ser uma dívida. Você não é. Algo piscou em seus olhos, algo quase como respeito. Você é filha de Antônio. Isso te torna família. Família. A palavra ecoou estranhamente. Eu mal tinha família antes, apenas a mãe e eu contra o mundo. Um SUV preto parou na entrada do hotel, suas janelas fumê escuras. O motorista emergiu. Outro homem em um terno preto movendo-se com precisão militar. Eu te levarei para um lugar seguro, Dante disse. Temos muito a discutir. Eu deveria ter tido medo. Este homem era perigoso. Eu podia sentir isso na maneira como as pessoas se moviam ao redor dele, na maneira como sua mera presença havia parado meu casamento. Mas ali, no meu vestido de noiva, uma noiva em fuga, sem para onde ir, senti algo completamente diferente. Senti-me protegida. Ok, eu disse. Ele me ajudou a entrar no SUV, sua mão quente e firme no meu cotovelo. O gesto foi surpreendentemente gentil de alguém que acabara de sufocar meu ex-noivo. Enquanto nos afastávamos do hotel, olhei para trás através da janela fumê. Eu podia ver pessoas saindo para os degraus. Convidados, família, todos falando excitadamente sobre o escândalo que acabaram de testemunhar. Derrick estava na entrada, seu rosto contorcido de raiva, nos observando partir. Ele parece que quer matar alguém. Eu murmurei. Ele é bem-vindo a tentar. A voz de Dante era fria. Isso me pouparia o trabalho de destruí-lo lentamente. Virei-me para olhá-lo. O que você vai fazer com ele? Nada que ele não tenha merecido. Ele encontrou meu olhar. Morrison te humilhou, te usou. Isso exige uma resposta. Eu não quero vingança. Eu disse baixinho. Eu só quero estar livre dele. Dante ficou em silêncio por um longo momento. Você tem um coração gentil, Mara Castelhano. Seu pai tinha a mesma qualidade. É raro no meu mundo. Seu mundo, eu repeti, a máfia. Ele não negou. Sim. E meu pai fazia parte disso. Seu pai era um bom homem que fez o que tinha que fazer para sustentar sua família. Ele tinha honra, integridade, qualidades que são inestimáveis. A expressão de Dante suavizou ligeiramente. Ele falava de você frequentemente, pigarreia, sua filha brilhante. Ele estava muito orgulhoso. Lágrimas ardiam em meus olhos. Eu estava tão brava com meu pai por nos deixar, por morrer, pelas dívidas que ele deixou. Mas talvez eu não soubesse a história toda. Onde estamos indo? Eu perguntei. Minha casa. Você estará segura lá. Eu deveria ter protestado. Deveria ter insistido em ficar em algum lugar público, em algum lugar normal. Mas nada na minha vida tinha sido normal por muito tempo. E sentada aqui, observando a cidade passar pelas janelas fumê, eu percebi algo. Eu havia passado 6 meses sendo o que Derrick queria que eu fosse. Grata, maleável, pequena. Eu me tornei invisível para sobreviver. Eu estava cansada de ser invisível. Ok, eu disse novamente. Leve-me para casa. Os lábios de Dante curvaram-se num sorriso muito leve. Como desejar, Mara. O SUV virou para uma estrada particular, deixando a cidade para trás. Eu não olhei para trás. A casa de Dante não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de propriedade.
Dirigimos por portões de ferro que se abriram silenciosamente à nossa aproximação. Depois por uma entrada arborizada que parecia se estender para sempre. A casa principal emergiu da escuridão como algo saído de um sonho. 3 andares de pedra pálida e janelas em arco, envolta em era e iluminada por luzes douradas suaves. Jardins se estendiam por ambos os lados, bem cuidados e perfeitos mesmo na luz do entardecer. É aqui que você mora? Eu respirei. Uma de várias propriedades. O tom de Dante era objetivo. Esta é a mais segura. O SUV parou em frente a uma grande entrada onde mais 2 homens de ternos escuros estavam de guarda. Eles assentiram respeitosamente enquanto Dante emergia. Então seus olhos se moveram para mim com cuidadosa neutralidade. Saí do veículo, subitamente consciente de quão ridícula eu devia parecer. Uma noiva em fuga num vestido de noiva de seda, a sair do SUV de um chefe da máfia, como uma estranha história de Cinderela que correu mal. Dante notou minha hesitação. Venha, você vai querer uma troca, eu imagino. Por dentro, a casa era ainda mais magnífica. Pisos de mármore, lustres de cristal, arte que provavelmente custava mais do que toda a minha vida. Mas não parecia fria ou estéril. Havia calor ali, madeira escura, iluminação suave, o cheiro de algo cozinhando que fez meu estômago roncar traiçoeiramente. Uma mulher apareceu de um corredor lateral, mais velha, talvez com 60 anos, com cabelos prateados presos num coque elegante e olhos castanhos quentes. Ela me olhou no meu vestido de noiva e fez um som suave e simpático. Pobre ragata, ela murmurou. Pobre garota. Esta é Rosa, Dante disse. Ela gerencia minha casa. Rosa, esta é Mara Castaniano, filha de Antônio. A expressão de Rosa transformou-se. Ela apertou as mãos contra o peito, os olhos cheios de lágrimas. Filha de Antônio, do meu, você se parece com ele. Os olhos. Sim, os olhos dele. Antes que eu pudesse responder, ela me abraçou num abraço que cheirava a baunilha e lavanda. Seu pai era um bom homem, tão bom. Venha, venha. Você deve estar exausta. Vou preparar um banho para você, encontrar roupas. Você comeu? Eu não. Percebi que não havia comido o dia todo. Nervosismo de casamento, pensei. Agora entendi que era meu corpo tentando me dizer que algo estava errado. Inaceitável, Rosa declarou. Ela disparou um italiano rápido para Dante, que respondeu de forma semelhante, sua voz mais suave do que eu a ouvira antes. Eles discutiram brevemente, embora parecesse mais afetuoso do que zangado, antes que Rosa pegasse meu braço possessivamente. Venha, homens. Eles não sabem nada sobre o que uma mulher precisa. Eu cuidarei de você. Olhei para Dante, incerta. Pigarreia, ele assentiu uma vez. Você está segura aqui, Mara. Descanse. Falaremos amanhã. Rosa me levou por uma grande escadaria até o 2º andar, tagarelando numa mistura de italiano e inglês sobre quanto tempo havia se passado desde que havia uma mulher na casa, como Dante trabalhava demais, como ela havia orado pela família de Antônio após sua morte. Ela me levou a um quarto que era maior que todo o meu apartamento. Uma cama de dossel dominava o espaço, drapeada em lençóis macios cor creme. Portas francesas se abriam para uma varanda com vista para os jardins. O banheiro anexo tinha uma banheira grande o suficiente para 3 pessoas. Eu trarei roupas, Rosa prometeu. Você tome banho. Não tenha pressa. Não há pressa. Sem preocupação aqui. Depois que ela saiu, fiquei no meio daquele lindo quarto e finalmente me permiti sentir tudo. Tudo isso. O choque, a traição, a humilhação, a estranha e surreal reviravolta que minha vida havia tomado em questão de poucas horas. Acordei esta manhã esperando me tornar a senhora Derek Morrison. Agora eu estava no quarto de hóspedes de um chefe da máfia. Meu vestido de noiva amassado em volta dos meus pés. Toda a minha vida em pedaços. Uma risada borbulhou, metade histérica, metade aliviada. Então vieram as lágrimas.
Chorei naquela banheira enorme, a água ficando fria ao meu redor, enquanto eu soluçava meses de tentar ser alguém que eu não era. Anos de luta e dificuldades. O peso da morte do meu pai e a esperança desesperada da minha mãe de que eu pudesse ser salva por um homem que me via como uma piada. Quando as lágrimas finalmente pararam, me senti vazia, limpa, como se tivesse lavado mais do que apenas o dia. Rosa havia deixado roupas na cama, leggings macias, um suéter de cachemira oversized que provavelmente custava um mês de aluguel, meias grossas. Tudo servia perfeitamente, o que deveria ter sido estranho, mas de alguma forma não era. Dante Valentino parecia o tipo de homem que prestava atenção aos detalhes. Encontrei meu caminho de volta ao andar de baixo, seguindo o cheiro de comida. A cozinha era enorme, toda de aço inoxidável e bancadas de mármore, mas parecia vivida, usada. Rosa estava no fogão, mexendo algo em uma panela grande. Sente, sente, ela comandou, apontando para um canto de café da manhã perto das janelas. Você vai comer. Ela colocou uma tigela de massa na minha frente. Simples, apenas azeite, alho e ervas frescas, mas cheirava a paraíso. Dei uma mordida e quase gemi. Bom, sim. Rosa sorriu. Este era o favorito do seu pai. Ele vinha à cozinha depois de uma longa noite e eu fazia isso para ele. Nós conversávamos. Fale-me sobre ele, eu disse suavemente. Por favor, minha mãe. Ela nunca quis falar sobre o trabalho dele. Rosa se acomodou na cadeira à minha frente, sua expressão ficando distante com a memória. Antônio era leal, tão leal. Quando o pai de Dante estava vivo, Antônio era seu braço direito. Não apenas músculo, entende? Embora fosse forte, era inteligente, gentil, ele mantinha a paz. O que aconteceu com ele? O rosto dela se ensombrou. Houve um ataque à irmã de Dante, Gabriela. Ela tinha apenas 16 anos. Família rival tentando enviar uma mensagem. Seu pai a estava acompanhando para a casa da escola. Eles foram emboscados. Ela se benzeu. Antônio se colocou entre Gabriela e as balas. Ele salvou a vida dela, mas morreu. Terminei com a garganta apertada. Ele morreu um herói. Dante tinha apenas 25 anos, então, recém-encarregado após a morte de seu pai. O que Antônio fez significava tudo. Dante garantiu que sua família fosse cuidada. Dinheiro enviado, dívidas quitadas, mas sua mãe recusou mais contato. Ela queria um corte limpo deste mundo. Eu absorvi isso, pedaços da minha vida se encaixando. Os pagamentos misteriosos que nos ajudaram a sobreviver o primeiro ano após a morte do papai. A insistência da mamãe de que nunca discutíssemos de onde eles vieram. O medo dela sempre que alguém mencionava o nome Valentino. Ela estava tentando me proteger, eu murmurei. Sim, e ela fez. Mas agora os olhos de Rosa eram gentis. Agora você está aqui. E Dante, ele leva sua dívida a sério. Demasiado a sério, talvez. O que você quer dizer? Antes que ela pudesse responder, o próprio homem apareceu na porta. Ele havia trocado seu terno por calças escuras e uma camisa branca. Mangas arregaçadas para revelar antebraços surpreendentemente musculosos. Sem a armadura das roupas formais, ele parecia mais jovem, talvez no início dos 30, ainda perigoso, mas de alguma forma mais humano. Rosa, você está enchendo a cabeça dela com histórias, ele disse, mas havia calor em sua voz. Alguém tem que contar a verdade a ela. Rosa retrucou. Você certamente não. Você e seus segredos, ele suspirou, movendo-se para a cozinha com a graça fácil de alguém completamente confortável em seu espaço. Como você se sente? Ele me perguntou. Como se minha vida tivesse acabado de explodir, respondi honestamente. Uma descrição apta. Ele serviu-se um copo de vinho de uma garrafa na bancada, depois o ergueu, questionadoramente para mim. Eu assenti. Por que não? Nada sobre este dia havia sido normal. Ele serviu um segundo copo e se sentou na cadeira ao meu lado. Tão perto, eu podia sentir o cheiro de sua colônia novamente.
cedro e algo mais escuro que eu estava começando a reconhecer como unicamente dele. Sua mãe chegou em segurança, ele disse. Ela está na ala leste descansando. Meus homens recuperaram o que você precisava do seu apartamento. Obrigada. Morrison tem ligado para o seu telefone, mandando mensagens. Sua mandíbula apertou. Minha agente está monitorando a situação. Um arrepio me percorreu. O que ele está dizendo? Nada que valha a pena repetir. Ameaças, principalmente. Por favor, acusações. Ele é um homem que não gosta de perder. Os olhos escuros de Dante encontraram os meus. Tenho pessoas observando-o. Pigarreia. Ele não se aproximará de você. Você não pode me vigiar para sempre. Não posso? Havia algo quase possessivo na maneira como ele disse, e senti o calor subir em minhas bochechas. Rosa fez um som de quem sabe e se levantou. Vou deixar você conversar, Mara, se precisar de alguma coisa. Meu quarto fica no primeiro andar, terceira porta à esquerda. Depois que ela saiu, o silêncio se instalou entre nós. Eu bebi meu vinho, tentando organizar as 1000 perguntas que lotavam minha mente. Por que você realmente veio ao casamento? Eu finalmente perguntei. Você disse que devia uma dívida ao meu pai, mas você poderia ter apenas enviado uma mensagem, parado de outra forma. Por que aparecer pessoalmente? Dante ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando a borda de sua taça de vinho, quando meus homens me contaram sobre a aposta de Morrison. Eu os mandei investigar mais a fundo. Eu li as transcrições de suas conversas. Vi como ele falava de você. A voz dele endureceu. Ele estava planejando te destruir. Não apenas terminar o casamento, mas garantir que você fosse culpada, humilhada. Ele queria te quebrar completamente. Por que ele se importaria tanto? Porque homens como Morrison são valentões. Eles não suportam ser rejeitados, mesmo por aqueles que consideram inferiores. Os olhos de Dante encontraram os meus, e eu vi raiva ali, fúria fria e controlada. Já vi esse padrão antes, assisti homens poderosos esmagarem mulheres vulneráveis por esporte. Não permitirei. Então, você me salvou. Eu honrei uma dívida, ele corrigiu. Mas algo em sua expressão sugeria que era mais do que isso. Dante, eu disse cuidadosamente. O que acontece agora? Agora ele se recostou na cadeira. Agora você está sob minha proteção. Morrison tentará a retaliação. Ele é previsível. Sua família tentará salvar a reputação. Haverá consequências sociais, consequências nos negócios. Eu cuidarei de tudo isso. Eu não quero ser um fardo. Sua risada foi curta, afiada. Você não é um fardo, Mara Castellano. Você é... Ele parou, parecendo reconsiderar suas palavras. Você é a filha de um homem que eu respeitei. Isso te torna família. Havia aquela palavra novamente. Família, eu não sei nada sobre o seu mundo. Eu admiti. A máfia, as famílias, as regras. Eu sou apenas uma garçonete que... Você não é apenas nada. A interrupção dele foi firme. O sangue do seu pai corre nas suas veias. Você tem mais força do que sabe. Eu queria acreditar nele. Queria me sentir forte em vez de quebrada. Eu deveria deixá-la descansar, Dante disse, levantando-se. Amanhã discutiremos suas opções. Por enquanto, saiba que você está segura aqui. Minha casa é sua pelo tempo que precisar. Ele começou a sair, mas peguei a mão dele sem pensar. Sua pele era quente, calejada em lugares inesperados. Dante, eu sussurrei. Obrigada por hoje, por tudo, pigarreia. Ele olhou para nossas mãos unidas e algo piscou em seus olhos, algo quente e perigoso e rapidamente suprimido. Durma bem, Mara. Depois que ele saiu, sentei-me naquela cozinha por um longo tempo, terminando meu vinho e tentando processar a realidade impossível da minha nova vida. Em algum lugar da casa, minha mãe estava dormindo. Em algum lugar da cidade, Derek provavelmente estava tramando vingança. E em algum lugar nesta enorme fortaleza de casa, Dante Valentino estava o quê?
planejando, trabalhando, pensando na confusão em que ele acabara de me meter. Subi as escadas para meu quarto emprestado e desabei na cama, ainda usando as roupas macias de rosa. Pelas portas francesas, eu podia ver os jardins iluminados pelo luar, pacíficos e perfeitos. Eu deveria ter ficado apavorada. Deveria ter planejado minha fuga. Em vez disso, senti algo que não sentia há meses. Senti-me segura e isso talvez fosse a coisa mais perigosa de todas. Acordei com a luz do sol entrando pelas portas francesas e o cheiro de café. Por um momento, esqueci onde estava. Então tudo voltou à mente. O casamento, a traição de Derrick, a intervenção de Dante. Sentei-me. Meu vestido de noiva de ontem drapeado sobre uma cadeira como um fantasma da minha vida anterior. Uma batida suave na porta me fez pular. Entre, eu chamei, pigarreia, puxando as cobertas de forma autoconsciente. Rosa entrou com uma bandeja, café, doces frescos, frutas. Bom dia. Cara, pensei que você talvez quisesse café da manhã antes de enfrentar o dia. Você não precisava. Bobagem. Ela colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Dante me pediu para te dizer que ele estará em seu escritório quando você estiver pronta. Sem pressa. Depois que ela saiu, comi devagar, tentando acalmar meus nervos. Hoje eu teria que enfrentar a realidade, descobrir o que viria a seguir, para onde eu iria, como reconstruiria minha vida despedaçada. Encontrei roupas no armário que não estavam lá na noite anterior, jeans que serviam perfeitamente, suéteres macios, até sapatos no meu tamanho exato. Ou Rosa era uma maga, ou os recursos de Dante eram mais extensos do que eu havia imaginado. Provavelmente ambos. Desci as escadas, seguindo o som de vozes baixas. O escritório de Dante ficava no final de um longo corredor, a porta parcialmente aberta. Hesitei, então bati. Entre. Ele estava sentado atrás de uma mesa maciça. Papéis espalhados diante dele, telefone no ouvido. Ele estava falando italiano novamente, sua voz nítida e autoritária. Quando ele me viu, ergueu um dedo. Espere, e terminou sua conversa. Sente-se, ele disse depois de desligar, gesticulando para uma cadeira de couro à sua frente. Como você dormiu? Melhor do que eu esperava. Eu me acomodei na cadeira. Obrigada pelas roupas e por tudo o mais. Rosas escolheu. Ela tem bom gosto. Ele se recostou, me estudando com aquele olhar intenso que me fazia sentir exposta. Tenho notícias. Morrison tentou acessar seu apartamento ontem à pigarreia à noite. Meus homens o detiveram. Meu estômago caiu. Ele está? Ele está ileso. Avisado. O tom de Dante sugeria que o aviso não havia sido gentil. Ele não tentará novamente. O que ele queria? Para te intimidar, para reafirmar o controle. A mandíbula de Dante apertou. Homens como Morrison não conseguem aceitar perder o poder. Mas ele subestimou as consequências de humilhar alguém sob minha proteção. O que você vai fazer com ele? O que você gostaria que eu fizesse? A pergunta me pegou de surpresa. Dante inclinou-se para a frente. Seus olhos escuros fixaram nos meus. Você é a parte lesada, Mara. Se você quer ele arruinado, eu posso arranjar. Os negócios de sua família, sua reputação, sua fortuna. Tudo isso pode desaparecer. O poder naquela declaração me tirou o fôlego. Ele estava me oferecendo vingança em uma bandeja de prata. Eu engoli em seco. Eu só quero que ele me deixe em paz, que eu nunca mais tenha que vê-lo ou pensar nele. Algo como aprovação piscou na expressão de Dante. Então pigarreia. Isso é o que você terá. Garantirei que Morrison entenda que qualquer tentativa de contato ou assédio a você resultará em consequências severas. Ele a deixará em paz. E a família dele, eles devem me odiar agora. Eles me temem mais do que jamais poderiam te odiar. Ele disse isso simplesmente, uma declaração de fato. Mas você está certa de que haverá repercussões sociais. O casamento foi de alto perfil.
Haverá conversas, especulações, escândalo. Eu nem tinha pensado nisso. Minhas bochechas queimaram. Todos vão pensar que eu sou o quê? Uma caçadora de fortunas que encontrou uma oferta melhor. Que pensem o que quiserem. Aqueles que importam saberão a verdade. E qual é a verdade? Eu perguntei baixinho. Por que você realmente me salvou, Dante? Sei que você disse que devia ao meu pai, mas há algo mais. Posso sentir isso. Ele ficou em silêncio por um longo momento, sua expressão ilegível. Finalmente ele se levantou e se moveu para a janela de costas para mim. 3 anos atrás, ele começou, sua voz baixa. Eu estava noivo para casar. O nome dela era Isabela, filha de uma família aliada, bonita, educada, perfeita no papel. Ele fez uma pausa. Na noite anterior ao nosso casamento, descobri que ela havia sido plantada por uma família rival. Tudo. O namoro, o noivado, o afeto dela, tudo era uma mentira. Um jogo longo para obter acesso às minhas operações, à minha família. Eu prendi a respiração com medo de interromper. Cancelei o casamento publicamente. Humilhei ela e a família dela. Foi necessário. Uma mensagem para qualquer um que pensasse em me enganar. Ele virou-se para me encarar e vi algo cru em seus olhos. Mas nos meses seguintes, soube que ela não estava disposta. Ela fora forçada pela família, ameaçada. E quando o noivado terminou, eles a puniram por falhar. O que aconteceu com ela? Ela desapareceu. Minha gente procurou, mas nunca a encontramos. Suas mãos se cerraram ao lado do corpo. Eu estava tão focado na minha própria traição, no meu próprio orgulho, que nunca parei para perguntar se ela também era uma vítima. A compreensão surgiu. Você se viu em Derek e em mim e nela. Não. Ele voltou para mim, apoiando-se em sua mesa, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de seu corpo. Eu te vi como deveria ter visto Isabela. Não como uma conspiradora, mas como alguém sendo usada, alguém vulnerável que merecia proteção, não punição. Então, isso é culpa. Você está me protegendo para compensar por ela em parte. A honestidade dele me surpreendeu. Mas é mais do que isso. Quando te vi naquele corredor ontem segurando aquelas flores espalhadas, seus olhos cheios de dor, senti raiva. Não apenas pelo que Morrison havia feito, mas pela crueldade disso, pela maneira casual como pessoas poderosas destroem aqueles que veem como inferiores. Ele estendeu a mão lentamente, me dando tempo para me afastar, e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. O toque foi gentil, reverente, até mesmo. Você pigarreia merece mais do que Derek Morrison, ele disse suavemente. Você merece ser amada, não usada, protegida, não traída. Minha respiração falhou. Dante. Uma batida forte na porta quebrou o momento. Um dos homens de Dante entrou. Aquele que escoltou minha mãe ontem. Chefe, temos uma situação. A expressão de Dante endureceu instantaneamente. Fale. Morrison apresentou um boletim de ocorrência. Alega assédio, sequestro. Diz que você o ameaçou e coagiu a senhorita Castellaniano a deixar o casamento. Senti o sangue escorrer do meu rosto. Ele está mentindo. Claro, ele está mentindo. A voz de Dante era gelo, mas ele tem os advogados e conexões de sua família. Esta é a sua retaliação. Ele virou-se para o seu homem. Contate nossos advogados. Faça-os preparar declarações e me traga tudo sobre os oficiais que estão lidando com o caso. Quero saber com quem estamos lidando. Já feito, chefe. Mas há mais. Morrison está dando entrevistas. Alega que a senhorita Castiano estava tendo um caso com você antes do casamento. Que você a estava perseguindo. A raiva brilhou no rosto de Dante, rapidamente suprimida. Claro, ele busca destruir a reputação dela, já que não pode tê-la. Eu posso dar uma declaração, eu disse rapidamente. Diga a eles a verdade que Derek foi quem... Não. O tom de Dante não deixou espaço para discussão. Você não se sujeitará ao interrogatório deles.
Eles vão distorcer suas palavras, fazer você duvidar de si mesma. Eu tenho advogados para isso, mas eu sou a única sobre quem ele está mentindo. E eu sou a única com os recursos para combatê-lo. Ele segurou meu rosto gentilmente, forçando-me a encontrar seus olhos. Confie em mim, Mara. Eu não o deixarei vencer. A certeza em sua voz deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, me aterrorizou porque percebi naquele momento quanto poder Dante Valentino realmente tinha e com que facilidade ele poderia usá-lo. E se Derrick estivesse certo? E se eu tivesse apenas trocado uma jaula por outra? Como se lendo meus pensamentos, a expressão de Dante suavizou. Você não é prisioneira aqui. Se você deseja sair, para lidar com isso sozinha, eu não vou te impedir, mas saiba que Morrison usará todas as armas à sua disposição para te destruir. Sozinha. Você é vulnerável. Comigo, você está protegida. Era a verdade. Dura e simples. O que fazemos? Eu sussurrei. Vamos para a ofensiva. Ele me soltou e se virou para seu homem. Agende uma coletiva de imprensa. Farei uma declaração. Chefe, tem certeza? Sim, a voz de Dante ainda era Morrison quer uma guerra. Ele terá uma, mas cometeu um erro crítico. O que é isso? O sorriso de Dante era frio, perigoso e terrivelmente bonito. Ele pensou que eu estava blefando quando disse que Mara era minha. A possessividade naquelas palavras me enviou um arrepio. Nas próximas horas, observei Dante orquestrar uma resposta com precisão militar. Advogados chegaram. Declarações foram redigidas. Chamadas telefônicas foram feitas em italiano rápido. Através de tudo isso, Dante permaneceu calmo, controlado, mortal. Minha mãe me encontrou na biblioteca onde eu havia me refugiado para escapar do caos. Mara, querida, ela parecia exausta, mais velha de alguma forma. Você está bem? Eu não sei, gesticulei impotente. Derrick está me acusando de coisas. Dante está se preparando para a guerra e eu só não sei o que fazer. Ela sentou-se ao meu lado, pegando minhas mãos. Eu deveria ter te contado sobre seu pai, sobre os Valentinos. Eu pensei que estava te protegendo, mas só te deixei vulnerável. Você fez o que achou melhor. Eu fiz? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Se você soubesse quem seu pai realmente era, o que ele fez, talvez você teria visto Derrick pelo que ele era mais cedo. Talvez você teria tido a força para ir embora. Mãe, Dante é um homem perigoso, Mara, mas ele também é honrado. Seu pai confiou a ele sua vida, com a nossa. Ela apertou minhas mãos. O que quer que aconteça em seguida, saiba que você não está sozinha. Não mais. Naquela noite, a coletiva de imprensa de Dante foi ao ar em todos os principais canais de notícias. Eu assisti de seu escritório com o coração na garganta, enquanto ele confrontava uma sala cheia de repórteres com a mesma autoridade calma que ele trazia para tudo. Estou aqui para abordar as falsas alegações feitas por Derrick Morrison. Ele começou, sua voz acentuada, clara e forte. A senhorita Mara Castellano está sob a proteção da minha família devido ao serviço e sacrifício de seu falecido pai. Ontem tomei conhecimento da cruel enganação do Sr. Morrison, que seu noivado com a senhorita Castellano foi baseado em uma aposta, um jogo para humilhar uma mulher vulnerável para seu próprio divertimento. Câmeras piscaram, repórteres gritaram perguntas. Dante os ignorou. Eu, pigarreia, tenho evidências das conversas do Sr. Morrison sobre esta aposta. Evidências de seus planos de se divorciar da senhorita Castellano após garantir seu fundo fiduciário, usando-a e descartando-a. Eu intervi porque tal crueldade não pode ser tolerada. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros encontrando a câmera, como se olhasse diretamente para Derrick. A senhorita Castellano é inocente. Ela é vítima da manipulação de Morrison. Quaisquer alegações de que ela se comportou de forma inadequada são mentiras destinadas a encobrir sua própria culpa e humilhação. Sua voz baixou, tornando-se perigosamente suave.
Sugiro que o Sr. Morrison retire suas falsas acusações e se concentre em explicar à sua família e à sociedade porque ele achou aceitável tratar outro ser humano como uma piada. Senhor Valentino, um repórter gritou. Qual é o seu relacionamento com a senhorita Castellano? A expressão de Dante era ilegível. A senhorita Castellano está sob minha proteção. Isso é tudo o que você precisa saber. Mas a maneira como ele disse, a possessividade, a certeza sugeriam que era muito mais do que isso. Assim que a coletiva de imprensa terminou, percebi que algo havia mudado. Não se tratava mais apenas de me proteger. Isso era pessoal para Dante. Ele me havia reivindicado publicamente, apostado sua reputação na minha inocência. Ele me fizera sua. A pergunta era, o que isso significava? E por que a ideia de pertencer a Dante Valentino me aterrorizava e me excitava em igual medida? Mais tarde, naquela noite, depois que o ciclo de notícias explodiu com a cobertura do escândalo, encontrei Dante no terraço com vista para os jardins. Ele estava com um copo de uísque, seu paletó descartado, parecendo mais jovem e mais humano do que eu jamais o tinha visto. Você não precisava fazer isso, eu disse suavemente, juntando-me a ele no corrimão. Sim, eu precisei. Derrick retaliará. Isso só vai piorar as coisas. Que ele tente. A voz de Dante era fria. Já comecei a desmantelar os interesses comerciais de sua família até o final da semana. O nome Morrison será sinônimo de desonra. Você está destruindo-o. Eu estou defendendo você. Ele virou-se para me encarar completamente. E estou garantindo que ninguém mais pense que pode te machucar sem consequências. A intensidade em seus olhos me tirou o fôlego. Por que isso importa tanto para você? Porque ele parou, a mandíbula apertando. Por que você importa, Mara? A admissão pairou entre nós, pesada de significado. Eu não sou ela, eu sussurrei. Isabela, eu não sou sua segunda chance de redenção. Não. Ele se aproximou, tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo. Você não é. Você é outra coisa inteiramente. O quê? Sua mão subiu, segurando meu rosto com uma gentileza surpreendente. Você é minha para proteger, minha para defender, minha. A possessividade deveria ter me assustado. Em vez disso, acendeu algo profundo no meu peito. Algo feroz e desejoso. Dante. Eu respirei. Ele baixou a cabeça lentamente, me dando tempo para me afastar. Eu não me afastei. Quando seus lábios encontraram os meus, o mundo inclinou. O beijo foi gentil no início, questionador. But when I responded, when I pressed closer, my hands gripping his shirt, it deepened into something hungry, desperate. Ele me beijou como se eu fosse preciosa, como se eu fosse dele, e Deus me ajudou. Eu queria ser. O beijo se desfez lentamente e com relutância. Dante encostou a testa na minha, a respiração instável, as mãos ainda acariciando meu rosto como se eu fosse algo frágil e precioso. Isso é perigoso, ele murmurou. Eu sei. Você passou por trauma, traição. Eu não deveria. Não. Eu pressionei meus dedos nos lábios dele. Não me diga o que devo ou não devo sentir. Passei muito tempo deixando outras pessoas tomarem essas decisões por mim. Seus olhos escuros procuraram os meus. O que você sente, Mara? Segura? Eu sussurrei. Pela primeira vez em tanto tempo, eu me sinto segura e vista. E eu hesitei, então segui em frente. E desejada, não como uma aposta ou uma piada ou um fardo. Apenas desejada. Algo feroz e possessivo brilhou em sua expressão. Você é desejada mais do que sabe. Ele me beijou novamente, mais devagar desta vez, mais profundo. Suas mãos deslizaram em meus cabelos, inclinando minha cabeça para trás, enquanto ele explorava minha boca com uma profundidade devastadora. Eu me derreti contra ele, meu corpo respondendo ao dele de maneiras que me excitavam e me aterrorizavam. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, o controle de Dante estava visivelmente abalado. Deveríamos parar,
Por quê? Porque se não pararmos, eu não serei capaz. Sua voz era rouca, tensa. E você merece mais do que ser reivindicada no rescaldo da crueldade de outro homem. Você merece tempo, espaço, certeza. A consideração em suas palavras fez meu peito doer. E se eu não quiser esperar, Mara? Eu não estou quebrada, Dante. Estou zangada. Estou magoada, mas não estou quebrada. Eu recuei, encontrando seus olhos. Derek me fazia sentir pequena, invisível. Você me faz sentir poderosa. Eu quero isso. Eu quero você. Por um longo momento, ele apenas me encarou. Então balançou a cabeça lentamente, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Você é filha de Antônio, teimosa, destemida. Isso é um sim? É uma promessa. Ele me puxou para perto novamente, seus braços me envolvendo. Eu te darei tempo para ter certeza, para curar, e quando você estiver pronta, verdadeiramente pronta, eu te farei minha em todos os sentidos que importam. Eu deveria ter argumentado. Deveria ter insistido que já estava certa. Pigarreia. Mas algo em seu tom me fez parar porque ele estava certo. Eu ainda estava cambaleando, ainda processando. E Dante Valentino não era um homem de decisões precipitadas. Ele era um homem que cumpria suas promessas. Nas próximas 2 semanas, minha vida se transformou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. As acusações de Derek desmoronaram sob o peso das evidências. Os advogados de Dante produziram gravações das conversas de Derek com Jason, mensagens de texto detalhando a aposta, até mesmo testemunhas que ouviram Derek se gabando de seu jogo com a pobre garçonete. A mídia se voltou contra ele cruelmente, e a família Morrison, confrontada com provas inegáveis da crueldade de seu filho, retirou seu apoio para salvar sua própria reputação. O fundo fiduciário de Derek foi congelado aguardando investigação sobre irregularidades financeiras. O império imobiliário de seu pai começou a entrar em colapso enquanto Dante discretamente comprava seus aluguéis e cobrava dívidas. Em 10 dias, Derek Morrison passou de garoto de ouro a pária. Eu deveria ter me sentido triunfante. Em vez disso, apenas me senti livre. Dante foi fiel à sua palavra. Ele me deu espaço, tempo, mas nunca distância. Ele estava sempre lá no café da manhã, durante os passeios noturnos pelos jardins, em momentos tranquilos quando eu precisava de alguém para simplesmente ouvir. Ele me ensinou sobre a vida do meu pai, compartilhando histórias que Rosa e seus homens contaram. Antônio Castiano havia sido respeitado, amado até mesmo por aqueles que serviram com ele. Ele havia sido mais do que músculo. Ele havia sido um mediador, um protetor, alguém que trazia honra a um mundo que muitas vezes carecia dela. Aprender sobre ele ajudou a curar algo quebrado dentro de mim. Minha mãe se instalou na ala leste, finalmente permitindo-se relaxar pela primeira vez em anos. Ela e Rosa tornaram-se grandes amigas, passando horas na cozinha cozinhando e rindo. Vê-la sorrir novamente fez tudo valer a pena. Mas era Dante quem consumia meus pensamentos. Ele era cuidadoso para nunca forçar, nunca assumir, mas a tensão entre nós crescia a cada dia. O jeito que seus olhos me seguiam pela sala. Os toques casuais que demoravam um momento a mais. Os olhares acesos que trocávamos quando ninguém estava olhando. Eu estava me apaixonando por ele. Forte, rápido e completamente. 3 semanas depois do meu casamento arruinado, Dante me convidou para jantar com ele. Não da maneira casual como compartilhávamos refeições antes. Isso era formal. Um convite entregue por Rosa com um sorriso cúmplice. Use algo bonito, ela aconselhou. Hoje à noite é importante. Encontrei um vestido no meu armário, verde esmeralda profundo, elegante e sofisticado, que servia como se tivesse sido feito para mim, provavelmente porque tinha sido. A atenção de Dante aos detalhes era impressionante e um pouco perturbadora. Ele estava esperando na sala de jantar formal, vestido em um terno preto que o fazia parecer o pecado personificado.
Quando ele me viu, algo brilhou em seus olhos escuros. Você é deslumbrante, ele disse baixinho. Você se arruma bem, ele sorriu. Um sorriso real, caloroso e genuíno. Venha sentar. A mesa estava posta para dois, velas lançando luz suave. Vinho já servido. Rosa havia superado a si mesma com a comida. Prato após prato de perfeição italiana. Mas eu mal conseguia saborear. Demasiado consciente do olhar de Dante em mim. O peso das palavras não ditas entre nós. Finalmente, depois que a sobremesa foi retirada, ele se levantou e ofereceu a mão. Caminhe comigo. Saímos para o terraço, os jardins iluminados pelo luar e por luzes suaves no caminho. O ar da noite estava fresco, carregando o cheiro de jasmim e rosas. Tenho algo para você, Dante disse, alcançando o bolso de seu paletó. Ele tirou uma pequena caixa, não uma caixa de anel. Notei com alívio. Eu não estava pronta para isso. Não ainda. Dentro estava um colar, uma delicada corrente de ouro com um pequeno pingente em forma de pássaro em voo. Era do seu pai, Dante explicou suavemente. Ele o usava sempre. Disse que o lembrava que mesmo em nossos momentos mais sombrios, temos a escolha de nos levantar, de voar. Quando ele morreu, eu o guardei. Eu sempre quis dar a você. Lágrimas ardiam em meus olhos enquanto eu tocava o pingente. É lindo como você. Ele pegou o colar gentilmente. Posso? Eu assenti, virando-me para que ele pudesse prendê-lo. Seus dedos roçaram a nuca do meu pescoço, enviando arrepios pela minha espinha. Quando me virei, ele estava me observando com uma intensidade que me roubou o fôlego. Mara, ele começou, sua voz rouca. Estas últimas semanas com você foram inesperadas. Eu te trouxe aqui por dever, honra, dívida. Mas em algum momento, tornou-se meu coração estava acelerado mais. Você se tornou importante para mim. Não como filha de Antônio, não como alguém que sou obrigado a proteger, mas como você mesma, como Mara. Ele se aproximou, suas mãos subindo para enquadrar meu rosto. Eu quero você, não apenas por uma noite, não apenas até o escândalo diminuir. Eu quero você na minha vida, na minha casa, no meu mundo. Dante, deixe-me terminar. Seus polegares roçaram minhas maçãs do rosto. Eu sei que meu mundo é perigoso. Eu sei o que sou, o que faço. Posso te dar segurança, proteção, qualquer coisa pigarreia que você desejar. Mas eu não posso te dar normalidade. Se você me escolher, você escolhe tudo isso. O perigo, as complicações, a escuridão. E se eu te escolher, eu sussurrei. Seus olhos brilharam. Então passarei todos os dias provando que você fez a escolha certa. Eu te amarei, te protegerei, te adorarei. Você nunca mais duvidará do seu valor, da sua beleza, da sua força. Você será minha, e eu serei sua completamente. A possessividade em suas palavras deveria ter me assustado. Em vez disso, acendeu algo feroz em meu peito. Eu escolho você, eu disse firmemente. Eu escolho esta vida, este mundo. Eu escolho você, Dante Valentino. Ele me beijou então, profundo e reivindicador e cheio de promessa. Suas mãos deslizaram em meus cabelos, inclinando minha cabeça para trás, enquanto ele devorava minha boca. Eu me pressionei contra ele, meus dedos agarrando seu casaco, querendo-o mais perto, precisando de mais. Quando ele se afastou, seu controle estava por um fio. Você tem certeza? Completamente. Então venha comigo. Ele me levou para dentro, subindo as escadas para seu quarto, um espaço onde eu nunca havia entrado antes. Era masculino, elegante, pigarreia, dominado por uma cama enorme. Ele fechou a porta atrás de nós, então virou-se para me encarar. Última chance de mudar de ideia, ele disse suavemente. Em vez de responder, eu estendi a mão para o zíper do meu vestido. Seus olhos escureceram. Mara, me faça sua, eu sussurrei completamente. O que se seguiu foi diferente de tudo o que eu havia experimentado. Derrick havia sido egoísta, apressado, focado apenas em seu próprio prazer.
Dante era diferente. Ele me adorava com as mãos e a boca, aprendendo cada som que eu fazia, cada lugar que me fazia ofegar. Ele era exigente, mas atento, possessivo, mas reverente. Quando ele finalmente me reivindicou, parecia que eu estava voltando para casa. Depois, envolta em seus braços, senti uma paz que nunca havia conhecido. Eu te amo. Eu sussurrei contra o peito dele. Ele se enrijeceu, depois relaxou, seus braços apertando-me. Eu te amo, Mara Castiano, minha garota corajosa e linda. A manhã trouxe a realidade, mas mais gentil do que antes. Acordei e encontrei Dante já acordado, me observando com uma expressão tão terna que fez meu peito doer. Bom dia, ele murmurou, afastando o cabelo do meu rosto. Bom dia. Tenho uma proposta para você. Levantei uma sobrancelha. Outra? Ele sorriu. Case-se comigo. Meu coração parou. O quê? Não agora, ele esclareceu rapidamente. Não amanhã, quando você estiver pronta. Mas quero que saiba que minhas intenções são sérias. Você não é uma fascinação passageira, Mara. Você é meu futuro. Lágrimas embaçaram minha visão. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. Eu sei que você é forte, compassiva, feroz ao proteger aqueles que ama. Eu sei que você me faz querer ser melhor, construir algo além de poder e controle. Seus olhos escuros eram sérios. Eu sei que não quero passar mais um dia sem você na minha vida. Sim, eu respirei. Sim, sim, eu casarei com você. Quando eu estiver pronta, quando nós dois estivermos prontos. Eu sorri através das minhas lágrimas. Pergunte-me novamente em 6 meses. 6 meses? Ele concordou, selando a promessa com um beijo. 6 meses depois. O casamento não foi nada como o que eu quase tive com Derek. Nos casamos ao pôr do sol nos jardins de Dante, cercados apenas pela família. Minha mãe, Rosa, Gabriela, a irmã de Dante, que veio da Itália, e os homens que se tornaram como irmãos para Dante. Sem repórteres, sem fofocas da sociedade, ninguém que julgaria ou sussurraria, apenas nós e as pessoas que importavam. Eu vestia um vestido branco simples, elegante, mas discreto. Dante vestia preto, parecendo devastadoramente bonito enquanto me esperava debaixo de um arco coberto de rosas brancas e era. Quando cheguei até ele, ele pegou minhas mãos, seus olhos suspeitosamente brilhantes. Você veio, ele murmurou. Você duvidou? Nunca. A cerimônia foi curta, os votos tradicionais, mas significativos. Quando Dante deslizou o anel em meu dedo, uma simples aliança de ouro que pertencia à sua avó, senti o peso do compromisso, da promessa, do para sempre. Eu os declaro agora marido e mulher, disse o padre. Dante me beijou como se tivesse esperado toda a sua vida por este momento. Talvez ele tivesse. A recepção foi pequena, íntima, perfeita. Rosa havia cozinhado comida suficiente para um exército. Gabriela fez um discurso emocionado sobre como ela havia orado por anos para que seu irmão encontrasse alguém digno de seu coração. Minha mãe me abraçou forte, sussurrando que meu pai estaria orgulhoso. Enquanto a noite se aprofundava e as estrelas surgiam, Dante me afastou da celebração, levando-me a um canto tranquilo do jardim. Feliz? Ele perguntou mais do que eu jamais pensei ser possível. Eu me inclinei nele, sentindo-me segura, amada. Lar. Obrigada pelo quê? Por me salvar, por me ver, por me amar. Ele segurou meu rosto gentilmente. Você se salvou, Mara. Eu simplesmente te dei o espaço para lembrar sua própria força. Nós nos salvamos. Eu corrigi. Sim, ele concordou. Nós salvamos. À distância, eu pude ouvir música, risadas, os sons da celebração, a voz da minha mãe, a risada de Rosa, o murmúrio baixo dos homens de Dante desfrutando do raro momento de paz. Esta era a minha vida agora, não um conto de fadas. O mundo de Dante era muito perigoso, muito complicado para isso. Mas era meu, escolhido livremente, construído sobre honestidade e confiança e amor feroz e consumidor.
Eu pensava em Derek às vezes. Me perguntava se ele alguma vez entendeu o que havia perdido, o que havia jogado fora por uma aposta estúpida. A última vez que soube, ele havia se mudado para o outro lado do país, tentando escapar da sombra de sua humilhação. Os negócios de sua família haviam se recuperado um pouco, embora eles nunca recuperassem seu status anterior. O nome Morrison sempre carregaria a mancha da crueldade de Derek. Eu não o odiava mais. Eu quase senti pena dele porque ele nunca saberia como era ser verdadeiramente visto, verdadeiramente valorizado, verdadeiramente amado. O que você está pensando? Dante perguntou, seus braços em volta da minha cintura. Que eu estou feliz que ele fez aquela aposta. Dante recuou, surpreso. O quê? Se Derrick não tivesse sido cruel, se ele realmente tivesse me amado, eu teria me casado com ele. Eu nunca teria te conhecido. Eu sorri para meu marido. Seu pior momento levou ao meu melhor. A compreensão suavizou a expressão de Dante. Você encontra luz mesmo na escuridão. Eu aprendi com o melhor. Ele me beijou suavemente e reverentemente. Venha, senhora Valentino. Nossos convidados se perguntarão para onde fomos. Deixe-os se perguntar, eu disse. Mas eu o deixei me guiar de volta. Enquanto caminhávamos pelos jardins em direção à música e às luzes, toquei o pingente de pássaro em minha garganta. O presente do meu pai usado neste dia para honrar o homem cujo sacrifício finalmente me levou até aqui. Ele estava certo. Mesmo em nossos momentos mais sombrios, temos a escolha de nos levantar, de cair. Eu havia sido quebrada, usada, humilhada, eu havia sido a piada de alguém, a aposta de alguém, mas eu havia me levantado. Eu havia voado. E eu havia encontrado lar nos braços de um homem perigoso que me ensinou que o amor não era sobre resgate. Era sobre reconhecimento, sobre ver alguém completamente e escolhê-los de qualquer maneira. Dante Valentino havia me visto, verdadeiramente me visto, quando eu era invisível para todos os outros. E eu o havia visto além do poder, do perigo, da reputação sombria, para o homem por baixo, o homem que cumpria suas promessas, que honrava suas dívidas, que amava feroz e completamente. Juntos, estávamos construindo algo bonito das cinzas da traição. Juntos, estávamos escrevendo nossa própria história. Não um conto de fadas, mas algo melhor. Algo real. Enquanto nos juntávamos novamente à celebração, a mão de Dante firme e quente na minha. Eu sorri. Este era o meu feliz para sempre. Conquistado a duras penas, complicado, perfeitamente imperfeito. E eu não mudaria